E aí, pessoal, tudo beleza? E aí, continua a resolução da prova da Unicamp 2022, segunda fase? Que prova mais inteligente, hein? A questão número 20, ela fala de química verde e coloca princípios da eletroquímica. É uma prova muito inteligente. Vamos ver? Vamos lá. Então, a prova da Unicamp, ela fala de princípios de química verde, a prova inteira, mas essa questão aqui ela é muito interessante, a questão 20, porque ela fala de uma aplicação da eletroquímica, resolvendo um problema real. Então, vamos lá. Navios cargueiros são responsáveis por 3% de todas as emissões de CO2. Utilizando células combustíveis e óxido sólido associados à captura de CO2 on-board, pesquisadores propõem tornar carbono neutro ou mesmo carbono negativo os navios. Então vamos entender o que está dizendo aqui. Está dizendo que os navios cargueiros são responsáveis por uma grande quantidade de CO2 produzido. E de fato isso é verdadeiro. Por que isso acontece? Porque quando a gente pega um combustível de origem fóssil, por exemplo, XHY, coloca na presença de oxigênio, a gente tem a formação de gás carbônico e moléculas de água. Esse gás carbônico contribui para o efeito estufa, aquecimento global, aquela conversa toda. Bom, a gente já sabe disso. Então, qual que é o lance aqui do carbono neutro e carbono negativo? O carbono neutro é exatamente fazer um processo onde o CO2 não é liberado para a atmosfera. Mas como fazer isso? Então, esse é um grande desafio. E o carbono negativo exatamente é retirar o CO2 da atmosfera. Ou seja, em vez de eu colocar carbono, CO2 na atmosfera, eu nem coloco, mas eu retiro. Então, isso é fantástico, né? É o bem utópico e é o bem desejável. Então, essas células de combustível sólido, né, de óxido sólido, funcionam a partir da oxidação do combustível, né, no caso, combustível fóssil ou não, com oxigênio puro, extraído do ar, numa célula eletroquímica que dá origem a uma corrente elétrica. Então, olha só, a gente precisa ter uma célula eletroquímica que dá origem à corrente elétrica. Necessariamente, esse navio vai ter que ter um motor elétrico, né, para ele funcionar. Bom, vamos lá, continuando. Nesse caso específico, o CO2 produzido é então armazenado no estado líquido no espaço deixado pelo combustível queimado, num tanque com partição móvel. Esse CO2 deve ser reutilizado ou então armazenado adequadamente na natureza. A figura ao lado mostra como funciona o esquema do proposto. Então temos lá a fonte de combustível 1, que seria com fonte de combustível fóssil, seria do petróleo. Biocombustível, por exemplo, biodiesel, que a gente pega lá as plantas, absorvem o CO2, fazem fotossíntese ou produzem um óleo. Esse óleo é transesterificado, por exemplo, obtém um combustível. Que, sofrendo oxidação a partir de oxigênio, que pode ser de uma produção eletrolítica de combustível, por exemplo, produção de água, né, que nem a questão anterior, que falava da produção da eletrólise da água, a gente faz a oxidação desses combustíveis, obtém um combustível que vai ser usado para o processo eletroquímico, mais o CO2. Esse CO2 até coloca uma montanha de gelo aqui, ele tem que ser resfriado, né, para que ele fique líquido, então temos a captura do CO2. Bom, em um navio, o que está acontecendo? A gente tem essas células, né, de óxidos sólidos, vai então fazer uma geração com CO2, produção de energia elétrica. Essa energia elétrica é um combustível que volta no processo cíclico. E aí, com isso, a gente consegue a obtenção de energia elétrica, oxidando o combustível e não jogando CO2 na atmosfera. Bom, interessante esse processo. Vamos lá. Considerando o que se informa no texto, qual a importância para o bom funcionamento da proposta do uso de células combustíveis em relação a motores de explosão interna, como usados em carros convencionais e navios comuns? Bom, a proposta é interessante que ela não permite, né, ou melhor, ela vai permitir a não produção de CO2 ou liberação de CO2 para a atmosfera. Essa é a vantagem dessa proposta, essa é a importância. E o outro lado é que para isso funcionar, ela precisa então gerar corrente elétrica, como está sendo falado no texto. Preciso de corrente elétrica, então preciso de uma célula eletroquímica. Não só isso, preciso também um motor eletroquímico. Então, motor elétrico, né? Então, eu preciso ter uma célula eletroquímica. Para quê? Para a produção de energia elétrica, né? Corrente elétrica. Essa corrente elétrica para um motor elétrico. E aí a gente precisa um motor elétrico de uma potência semelhante ou igual ou maior, que dê conta exatamente de fazer o que se faz um motor a combustão hoje, né? Então, essa é a ideia da boa proposta, né? Para que ela funcione, ela tem que substituir com igualdade, né? Em condições ambientes, o CO2 é mais estável, verdadeiro, né? No entanto, a gente quando respira, né, faz a expiração, sai CO2, está no estado gasoso.
Do ponto de vista prático, o que preciso fazer nas condições propostas para estocá-lo? Ó, uma dica, olha lá, a neve ali ó, em cima, né, do CO2. A gente precisa baixar a temperatura. Se a gente abaixar a temperatura ou aumentar a pressão é um pouco mais complicado, mas ao baixar a temperatura, a gente consegue fazer com que o CO2 que está gasoso entre em equilíbrio e forme CO2 líquido. Então é isso que teria que ser feito, ficar mantendo o CO2 resfriado, né, ou sob pressão. Tá? Então, essa é uma situação que se precisa para que se faça essa estocagem do CO2 nesses cilindros. Bom, pensando que um navio tem uma estrutura maior do que um carro, por exemplo, e é possível mais máquinas, isso é uma coisa viável. Bom, então essa é a questão A, que nos dá 2 pontinhos. Não era difícil, mas bem inteligente. B. De acordo com o texto, a figura acima, qual fonte de combustível, 1 ou 2, seria classificado como carbono neutro e como carbono negativo? Justifique suas escolhas. Aqui é interessante ter clareza que o carbono neutro, que ele se fala aqui, ou carbono negativo, não tem a ver com carga, não está falando de átomos, íons, tá? Ânions, no caso, nada disso. Está falando aqui no caso da química verde, de produção de CO2, né? Então, no caso, carbono neutro. Carbono neutro seria a não liberação de CO2. E no caso do carbono negativo, seria a diminuição do CO2 na atmosfera. Ah, tá. Mas como que é possível isso? Bom, vamos agora à figura. No caso, o combustível 1, né, o combustível fóssil, quando ele vai ser gerado, ele vai sofrer oxidação, vai gerar CO2. Em vez de colocar esse CO2 na atmosfera, eu não coloco. Então, aqui a fonte 1 seria a fonte que a gente vai dar, então, a fonte 1 seria o carbono neutro. No caso aqui, o combustível 2, né, a fonte 2, o biocombustível absorveu o CO2 do ar. Ah, sim, claro, para poder fazer a oleaginosa, para fazer a obtenção do biodiesel. É um exemplo do biodiesel, tá? Então, a fonte 2 absorve o CO2 por conta da fotossíntese. Então, nesse caso, seria o carbono negativo. Então, a fonte 2 seria responsável pelo carbono negativo, porque ele diminui o CO2 da atmosfera. Então, se esse processo de fato ocorresse, né, ou ocorresse dessa forma, e fosse trocando rapidamente isso aqui, a gente teria uma diminuição de 3% do CO2 da atmosfera. Em vez de a gente colocar, a gente poderia até diminuir, né? E a geração de emprego e tudo mais. É bem utópico, né? Tomara que esse processo continue, né? E dê certo, né? Dê umas investidas boas do governo, financiando e tudo mais, e a coisa vai embora e dê certo. Bom, vamos ver. O futuro vai mostrar pra gente. Bom, se você gostou dessa questão, não esqueça de curtir e compartilhar para seus amigos que estão estudando Química. E se não se inscrever no canal, se inscreva-se. Até mais, abraço, tchau, tchau.